parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O tema de hoje é Natureza de Buda, onde o Lama diz: nossa dificuldade está no olhar. É como se olhássemos para o mar e só víssemos as ondas. Quando vemos as ondas, pode ser que não vejamos o mar. É como se víssemos as ondas separadas do leito do oceano. Assim surgimos nós, separados. Então vêm os seres de sabedoria, como ondas também, porque somente vemos as ondas, para nos explicar o que é estável, o que está além da impermanência, para nos ensinar o que são os refúgios. Esses seres vêm e dizem: observem a natureza da liberdade além das fixações. E sempre que os seres de sabedoria dizem isto, nós acordamos, eventualmente os vemos. E eles dizem: esta é a sua face. Então vejam, pessoal, que nesse tema do capítulo 6, o Lama aponta para aquilo que há de mais profundo em nós e que no budismo é descrito como natureza de Buda. O que é a natureza de Buda, se nós quisermos colocar numa linguagem cristã? É aquilo que Jesus chama de o reino divino dentro de nós. E aí o Lama nos chama a atenção para uma questão prática importante. É que a nossa dificuldade está no olhar. E por que ele diz que a nossa dificuldade está no olhar? Porque nós não desenvolvemos o olho da sabedoria que nos permite perceber que a nossa verdadeira essência é essa natureza de Buda. Que a nossa verdadeira essência é ilimitada. E quais são os obstáculos que não nos permitem ver isso? Nossas fixações. Ao nos fixarmos, nós nos distanciamos dessa natureza mais profunda, dessa natureza de Buda, porque ela é uma natureza ilimitada por essência. E em sendo ilimitada, ela cria incessantemente. É por isso que nós, ao olharmos para a vida, vemos que a vida muda a todo instante. E ela muda exatamente porque essa fonte luminosa, essa fonte búdica, cria realidades a todo momento, cria realidades permanentemente. E se nós nos fixamos em uma parte dessa realidade criada, se nós nos agarramos a uma parte dessa realidade criada, nós perdemos a visão do movimento e, consequentemente, não conseguimos entender o processo da vida. E aí sofremos. Nosso sofrimento se origina disso, se origina das fixações, que nós vimos aqui em outros itens que estudamos também nesse capítulo, são chamadas pelo Lama também de referenciais. Nós elegemos determinados referenciais, nos apegamos a eles, nos agarramos a eles e, em função disso, sofremos. E, em função disso, nos afligimos. Por quê? Porque como a vida, como dissemos agora há pouco, é em essência mudança, nós sofremos por estarmos agarrados a algo que irá mudar inexoravelmente, que irá mudar inevitavelmente. Então, é isso que o Lama está querendo dizer quando usa a imagem das ondas e do mar. O mar é a natureza de Buda. As ondas são essas criações que surgem lá das profundezas dessa natureza. A nossa própria identidade, e principalmente ela, é uma criação dessa natureza divina que está dentro de nós. Então, o que nós somos hoje é uma criação, é uma das criações dessa natureza no tempo e no espaço. Mas nós não somos essa criação. Nós estamos, nesse momento, nos manifestando como essa identidade que aqui se apresenta, com esse nome, com essa história, com essa data de nascimento, com essa família, com esses pais. Mas isso é uma identidade dentre inúmeras que já manifestamos ao longo de inúmeros renascimentos passados.
Nós nem nos lembramos mais de quem fomos em reencarnações passadas. Então vejam que o próprio mecanismo do renascimento é um mecanismo que nos empurra para que nos desapeguemos desse agarramento à nossa própria identidade. Talvez por isso os seres temam tanto a morte. Por estarem extremamente apegados, nós estamos tão apegados a essa nossa identidade que a morte nos assusta, a morte nos apavora, porque nós não queremos que a identidade morra. Mas, se nós tivermos o olhar de sabedoria, que consegue ver por detrás dessa identidade a fonte da sua manifestação, que é o que aqui está sendo chamado de natureza de Buda, nós perderemos esse temor. Nós ficaremos destemidos, como Jesus era destemido diante da morte, como Jesus foi destemido diante da morte. E é isso que o Lama está dizendo que é a nossa verdadeira face. A nossa verdadeira face não é esse rosto que nós vemos no espelho, não é esse rosto que aparece nas fotos. A nossa verdadeira face é essa face que está para além dos nossos olhos. A nossa verdadeira voz é essa voz silenciosa que está além para a capacidade, essa voz silenciosa que está para além da capacidade de captação de nossos ouvidos. Essa é a nossa verdadeira face. É uma face ampla, é uma face que não pode ser descrita em palavras. É uma face que não tem como ser definida, mas ela pode sim ser percebida, ela pode sim ser penetrada, ela pode sim ser reconhecida. E a esse propósito, o Lama agora vai nos falar sobre como o Zen coloca essa questão, como o budismo Zen coloca essa questão. E ele diz assim: o Zen questiona: que face você tinha antes de seu pai e sua mãe nascerem? É o tipo de pergunta sem resposta. Antes do pai e da mãe nascerem, ou seja, antes das condições surgirem, que face nós tínhamos? Nossos pais e mães não são pais e mães biológicos. Nós surgimos das condições. Antes das condições surgirem, qual era a nossa face? Essa é uma boa pergunta. Nossa face era a face de Buda. Ou seja, o que o Lama está dizendo nesse final? A nossa face era essa natureza divina, criadora, luminosa. A nossa face era esse espírito ilimitado que cria nossas identidades, que promove nossos inúmeros renascimentos, que estabelece a base de tudo aquilo, de todas as condições que nós vamos vivenciando ao longo do tempo e dentro do espaço, né? É interessante, inclusive, nós destacarmos aqui quando o Lama diz que nossos pais e nossas mães não são nossos pais biológicos, que nós surgimos das condições. Por que ele diz isso? Porque vejam, o que nos atrai para renascermos em uma determinada família, o que nos atrai para renascermos em um determinado ambiente social, é o nosso karma. Né? É aquilo que nós semeamos em nossas existências passadas, que definem um padrão vibratório que vai nos atrair para determinadas condições familiares e para determinadas condições sociais. Né? Então, a nossa própria genética é fruto das próprias construções que fizemos em passado remoto. Em passado que pode ser não apenas aquele que se refere à nossa vida anterior a essa, mas às inúmeras vidas que antecederam essa reencarnação atual. E o Lama segue dizendo: essencialmente, nossa face é a face não construída, a face natural, a face antes do espaço e do tempo, ou a face que está além de espaço e tempo, nome e forma, vida e morte. Devemos tomar refúgio nesta natureza, elegê-la como referencial, como fonte de segurança. Se buscarmos segurança no que nasce e morre, não temos segurança verdadeira, porque essas coisas desaparecem.
Mas a natureza que existe antes de nossos pais e mães surgirem, não nasce e não morre. Isto é a natureza de Buda. Então vocês percebam, pessoal, que o Lama está apenas desdobrando em palavras que procuram detalhar, ou melhor, oferecer, né, novas perspectivas de entendimento dessa natureza, porque como ela não pode ser descrita, o que o professor espiritual pode fazer é nos oferecer uma variedade de perspectivas a partir das quais nós possamos ampliar a nossa compreensão dessa natureza que, do ponto de vista racional, não tem como ser compreendida. Ou seja, essas palavras são colocadas pelo professor espiritual no sentido de ampliar a nossa capacidade intuitiva, a nossa capacidade de penetração, né, no verdadeiro significado desta natureza primordial que é o nosso verdadeiro ser. Então, quando o Lama fala aqui que ela é uma natureza não construída, que ela é uma face natural, que ela vem antes do espaço e do tempo, ele está procurando mostrar que nada do que nós possamos construir conceitualmente pode abarcar essa natureza. Não adianta a gente se iludir dizendo assim, é isso, pronto, consegui definir, consegui conceitualizar. Porque qualquer coisa conceitualizada e qualquer coisa definida, ela pertence ao plano da manifestação e não ao plano da verdade absoluta. E aqui o Lama está apontando para a verdade absoluta da nossa natureza de Buda, para a verdade absoluta da nossa dimensão secreta, que é secreta não porque esteja escondida, ela está disponível, ela está só esperando que nós a acessemos, mas ela é secreta no sentido de que ela é inacessível à mente comum, ela é inacessível à mente racional. E uma outra coisa muito importante aqui nos ensinamentos dados pelo Lama neste parágrafo é quando ele nos alerta para não buscarmos segurança naquilo que nasce e morre. Porque se buscarmos segurança naquilo que nasce e morre, nós nos afligiremos, nós sofreremos, porque as coisas que nascem e morrem, em algum momento elas desaparecem. É por isso que não podemos nos apegar sequer a esta nossa identidade terrena, porque senão teremos problemas. Teremos problemas não apenas na hora da nossa morte, na hora da nossa desencarnação, mas teremos problemas também ao longo da vida, porque mesmo antes de chegar o momento da nossa despedida, nós viveremos temendo esse momento e não conseguiríamos viver a vida plenamente. Porque por incrível que pareça, para que tenhamos plenitude de vida na Terra, é preciso que aceitemos com naturalidade, serenidade e destemor que iremos um dia morrer. E aí o Lama segue dizendo assim: se tivermos a felicidade de tomar por referência a natureza que não nasce e não morre, poderemos entrar alegremente no mundo dos referenciais, no mundo das coisas que nascem e morrem, porque saberemos onde estamos e o que somos. Estaremos livres desse movimento. E assim poderemos fazer como os Bodhisattvas, estar no mundo para ajudar os seres a reconhecerem esta natureza. Vejam que aqui o Lama usou um termo budista, o termo Bodhisattvas, que literalmente quer dizer sattva, ser, bodhi, iluminado. E que no budismo significa qualquer ser, qualquer pessoa que, movida por grande compaixão, gerou o desejo espontâneo de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres não iluminados. Então vejam, pessoal, que isso é muito elevado, né? O ideal do Bodhisattva, o ideal do ser dotado da intenção iluminada, é um ideal totalmente desprovido de egoísmo. Porque vejam que ele quer atingir a iluminação para o benefício de todos os seres não iluminados, para ajudar todos os outros seres a se iluminarem também, porque só um ser iluminado pode ajudar os outros a se iluminarem.
Então o Bodhisattva é uma expressão máxima da compaixão, né? É aquele ser que está pensando antes no outro do que em si. Mas como as coisas são inseparáveis, ele precisa se iluminar, ou seja, precisa se libertar do sofrimento para poder ensinar os outros a se libertarem também. Não há como ensinarmos aos outros um caminho que nós não percorremos. E aqui nós podemos fazer um link com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus deixou também um caminho que nos estimula a cultivar essa intenção iluminada. Ele nos propõe superarmos nossas imperfeições, a fim de que, em alcançando a perfeição espiritual, possamos trazer benefícios para todos aqueles que ainda não alcançaram esse patamar de pureza. Essa também é a proposta evangélica. E essa é a nossa proposta de cultivo aqui nos nossos evangelhos do lar. Nossas reflexões são feitas para que possamos desenvolver e ampliar a cada sábado, a cada semana, a cada dia, essa motivação correta de querer nos livrarmos do sofrimento para ajudarmos também os demais seres nesse processo de liberação.